Aqui já no estúdio, com a meteorologista Marlene Leal, a gente estava conversando justamente a respeito dessa área, né, Marlene? Muito boa tarde para você, obrigada por participar dessa edição com a gente do Jornal da Globo News. Marlene estava falando justamente enquanto o Rogério estava dando as informações ali na Taquara, que nessa área choveu metade de tudo esperado para março? Na região de Jacarepaguá a gente teve 47%, 50% do esperado para o mês, que é 220, mais ou menos, a gente teve 116 por aí, esse acumulado. Agora, nós tivemos outras áreas da Zona Oeste, Realengo, que esperava 147, choveu 152, ou seja, já um acumulado maior do que esperado por mês, isso em menos de 24 horas, né? Porque a chuva basicamente começou à noite e esse acumulado foi até 9 horas da manhã de hoje. E também Vila Militar, também com um acumulado de 180 que a gente esperava, já choveu 170 também nesse mesmo período de horas, um grande volume num curto período de tempo. E o mais agravante, que veio durante a noite, né? Exatamente. Atingiu muita gente que estava dormindo, muito Exatamente, perigoso, isso aí a situação acaba se agravando ainda mais, né? E o que fica de pergunta agora, Marlene, as próximas horas, né? Principalmente para essas regiões aí mais afetadas aí no estado do Rio de Janeiro, Zona Oeste, né? Na região metropolitana, ali também, na Baixada Fluminense. Muita Baixada Fluminense também, muita chuva, né? Embora a gente não tenha um registro desse acumulado de lá. No momento não tem. Mas a gente já estava toda semana já muito preocupada com a situação deste fim de semana, né? As pessoas perguntavam, março vai ser igual a fevereiro, que foi bem atípico, né? Com relação às chuvas e a temperatura também. Tivemos dias assim quentes e um dia que chegou a 24,3 a temperatura máxima do dia. Então, coisas assim bem alternadas, né, acontecendo nesse mês de fevereiro, uma situação bem atípica. Todo o estado do Rio de Janeiro, o litoral norte, a região da metropolitana como um todo, né, a região, a parte oeste da cidade, as áreas próximas à Baixada Fluminense e também outras áreas. A região sul do país, o litoral sul, que chove muito, dessa vez até foi um pouco mais poupada, né? Não chegou a atingir o acumulado do mês. Continua? Mas essa situação ainda permanece. A gente tem uma situação prevista e a gente divulgou muito durante essa semana. O que eu falei, as pessoas preocupadas com março seria igual a fevereiro, e a gente dizia, a situação preocupante é esse fim de semana. Porque o que aconteceu? Nós tivemos a entrada de uma frente fria e quase todas essas situações de muita chuva foi semelhante. Passavam as frentes frias no Rio de Janeiro, ficavam semi-estacionárias, São Paulo e Rio, litoral principalmente, e isso aí associado à zona de convergência do Atlântico Sul, que é o quê? Um corredor de baixa pressão atmosférica, que vem lá do leste, sul do Amazonas e desce em direção à região centro-oeste, e tendo Mato Grosso do Sul, Goiás, com muita chuva também. E permanecendo sobre a região sudeste, basicamente. Isso permaneceu alguns dias, haja vista a situação de Minas, né, que foi tenebrosa durante tanto janeiro e fevereiro principalmente, e também a região de São Paulo, algumas áreas com chuvas bastante intensas. Bastante afetadas. O que a gente está colocando é que esse mau tempo vai permanecer mesmo, ainda com chuva forte. A gente ainda espera que aconteça chuva forte, porque está esse sistema de baixa pressão. Inclusive, a situação que a Marinha alerta, né, com ondas altas, devido a essa situação do litoral para o oceano. E isso ainda prevalece, ainda vai permanecer até o dia 3, início do dia 4, até com o meio chuvas da mais semana. fortes. Depois tende a dar uma subida na temperatura, isso aí vai favorecer também que essas chuvas sejam fortes também depois, né? Porque o aquecimento e a umidade favorece a formação desses cumulonimbus. Mas mais pancada, né, Marlene? São aquelas pancadas. O que a gente teve no verão, normalmente, a gente tem aquelas áreas de instabilidade devido a aquecimento e umidade relativa alta, né? E o que a gente teve dessa vez foi diferente. Aquelas chuvas típicas de verão não aconteceram. As chuvas foram sempre associadas à passagem dos sistemas frontais e que deve permanecer ao longo de março, né? A gente tem ainda um período de março ainda bastante chuvoso
Mas depois dá uma aliviada, essas chuvas tornam-se um pouco mais fracas, mas continuando o período chuvoso, as chuvas não tão intensas. E o que a gente espera na virada da estação, né, que é dia 20, a entrada do outono, nesse período de transição possa ocorrer novamente chuvas fortes, né? Tá ótimo. O Rio tem uma topografia que ajuda, né? A gente tem situações litorâneas e serranas aí favorecendo muitas áreas de comunidades que fica difícil a situação se conter, né? Tá bom. Agradeço muito a participação. A Marlene Leal, meteorologista, participando com a gente aqui ao vivo do estúdio. Muito obrigada, Marlene. Ok. É triste a notícia, mas... Não, mas é importante. A gente tem que ter, né, informação. A sempre. população é o nosso alvo principal. Claro. Né? Muito obrigada. Ok? Muito obrigada.